muito importante ter um sistema de gestão no escritório, porque você tem controle do que está entrando, o que está saindo, o que está acontecendo dentro do seu escritório. Primeiro, entender nosso escritório como um negócio. O fundador do escritório é um empresário e precisa dialogar e falar com empresários. O Customer Experience, ele consegue atender um volume grande de clientes e ele vai sempre mantendo a comunicação. Isso aumenta o nível de conexão dele com você, ele percebe a sua autoridade e a sua ação. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e aprende aquilo que a faculdade não te ensinou. E no episódio de hoje, estou com duas advogadas aqui fantásticas que vão compartilhar muito conhecimento. Então fica comigo até o final e vou te pedir mais uma coisa, compartilha com pelo menos um previdenciarista. Bora multiplicar o número de previdenciaristas aqui no Prevcast e fazer uma grande comunidade fortalecida e empoderada em gestão, venda e marketing. Lembrando que toda segunda-feira tem episódio novo aqui no canal, além de sexta-feira que a gente tem um episódio ao vivo. Se não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que tiver conteúdo top, como o de hoje, você recebe em primeira mão, beleza? E também comenta aqui como é que tem sido o Prevcast para você. Me ajuda a fazer conteúdo cada vez mais interessante para você. Quero trazer elas que são muito fera. Uma delas vocês já conhecem, tem um episódio dela aqui que é fantástico e ela não economiza dicas, hein? Então quero trazer aqui Natália Bobadilha Donato e doutora Evelyn Faria. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Danilo? Tudo bem, uma honra tê-las aqui. A Natália, que já esteve com a gente aqui uma vez, né? Bateu um papo muito legal e não economizou dicas, né, Natália? Muito bem-vinda. Sim, muito obrigada, Danilo. É um prazer retornar aqui ao Prevcast, esse projeto que é tão bacana e a gente vê tão grandioso, né? Tem crescido muito mais. Então é muito gratificante estar aqui com você. Muito obrigado. E a doutora Evelyn, que veio por uma indicação da Natália. Aliás, a Natália só indica fera. Então, Evelyn, já vou te dizer que a régua tá lá em cima, hein? Tá lá em cima porque só me indicou fera. Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu agradeço pelo convite, pela doutora Natália também ter me convidado e estou muito feliz de estar aqui, essa oportunidade de a gente poder conversar um pouco mais, trocar experiências sobre a nossa vida, o direito previdenciário, assim para todo mundo poder conhecer um pouquinho sobre essa área maravilhosa. Bacana. Eu vou começar aqui pelas histórias, mas eu vou fazer o seguinte. A Natália, ela gravou com a gente e eu faço 4 episódios no dia. E no dia que eu gravei o da Natália era o último. A gente já tá um pouco mais cansado, mais esgotado. E a Natália deu um gás, cara, no episódio, vocês não têm noção. Então, Xandão, vamos colocar aqui, o card pra galera que quiser conhecer a Natália e ver o tanto de dica. Cara, é uma explosão de dica. A galera falou muito daquele episódio, então confiram lá. Vamos fazer um rápido overview, Natália. Faz um rápido overview aqui pra gente da sua carreira. Como é que você chegou no direito e como é que tá o seu escritório hoje? Sim, bom, esse episódio realmente foi muito marcante, foi muito legal participar, é uma experiência única. E falando um pouco sobre a Natália, né, eu sou uma jovem advogada previdenciarista, desde 2019 que eu sou formada, mas eu sou de uma cidade do interior. Então eu vim para São Paulo, né, aqui para a capital, para buscar realmente essa formação. E o meu escritório, ele nasceu em 2021, né? Então, quando eu vim aqui, eu acho que eu estava somente com uma advogada e uma estagiária. Hoje nós já temos mais uma estagiária compondo o nosso time, com 3 mulheres aqui no escritório de São Paulo. E também na cidade natal, que é São João do Paudalho, onde eu nasci, que eu tenho um escritório lá, uma filial, nós temos, com 2 colaboradores, né? Então, o previdenciário, ele surgiu na minha vida na época da faculdade ainda, então na época do estágio, quando eu fazia estágio na competência delegada, justiça comum, onde a gente tinha a parte do previdenciário. E com isso, eu descobri a matéria previdenciária e me apaixonei, mas jamais imaginei que eu seria advogada previdenciarista. E aí, vindo para São Paulo, o primeiro escritório que eu trabalhei, o direito previdenciário me encontrou mais uma vez e foi ali que eu segui o meu caminho. Então, hoje, participando de comissões, até da comissão da OAB São Paulo, onde eu e o Danilo também estamos ali juntos. Isso é muito importante que a gente gere esse network e também
essa troca de experiência, né? Porque a gente acaba não saindo da faculdade ali formado em gestão, não compreende. Abrir o seu primeiro escritório é um desafio, apesar de eu ter uma sócia, né? Uma sociedade onde eu divido essas dores e angústias, né? Não é a realidade ali de muitos jovens advogados, mas é muito bom estar diante de outras pessoas e participar de comunidades mesmo para que o nosso aprendizado ele sempre evolua. Pô, muito legal. A Natália, só dar um spoiler para vocês aqui, o episódio dela mostra que ela é uma advogada, tem aquela advocacia tradicional, e ela tá realmente, uma precursora aí dessa advocacia muito mais moderna, focada em tecnologia, focada em visual law, focada em gestão, estratégias, avaliando a advocacia também enquanto negócio. Então, cara, vamos bater um papo legal aqui. Iniciar certo, né? Iniciar certo, verdade. A faculdade Mas será para crescer para fazer o certo, né? Já pensar desde o início. Boa, muito bem. E você, Evelyn, conta pra gente, como é que é a sua história? Como é que você chegou no direito previdenciário? Bom, assim como a Nath, eu sou uma jovem advogada, mas eu não queria ser advogada. Quando eu entrei na faculdade, eu queria prestar concurso. E aí eu trabalhei, assim como a Nath, eu também trabalhei no TJ, mas nunca tive contato com previdenciário, tanto que eu trabalhava na área civil. E quando eu comecei a trabalhar no TJ, eu falei, vou prestar concurso para ser escrevente, para trabalhar aqui assistente de juiz. Essa era a minha ideia. Só que aí veio a pandemia, eu terminei a faculdade, e aí eu me vi meio perdida naquele momento. Eu não sabia bem o que eu ia fazer, se eu ainda iria permanecer no direito. Até que me surgiu a oportunidade de trabalhar no escritório, que era única e exclusivamente direito previdenciário. Eu lembro que no dia da entrevista, a dona do escritório falou para mim, você conhece previdenciário? Eu falei, não conheço, mas estou disposta a aprender. E foi ali que eu comecei, eu trabalhava na frente do INSS. Então as pessoas saíam do INSS e entravam no escritório. Então eu comecei trabalhando com benefícios por incapacidade, até então ainda me familiarizando com o direito previdenciário. E depois de alguns meses, eu não queria trabalhar como advogada, mas começou a surgir algo dentro de mim, que era a vontade de ser advogada previdenciarista. Então foi a partir dali que o direito previdenciário, a gente não encontra ele que encontra a gente. Então ali eu me apaixonei pelo previdenciário, eu percebi que era uma área que estava de acordo com os meus princípios, que era isso que eu queria fazer, ajudar as famílias, ajudar as pessoas a conquistarem o seu direito. E aí eu fiquei um período nesse escritório, saí de lá, e me vi numa situação, vou abrir meu próprio escritório ou vou trabalhar em um escritório? Isso foi em 2022. 2022, até que o meu marido falou para mim assim, por que você não começa o seu escritório? Eu falei, mas eu não tenho espaço físico, não tenho nada. Ele falou, começa trabalhando de casa, usa o seu Instagram. E foi isso que eu comecei a fazer. Comecei a postar no Instagram bem tímida, mas comecei a postar no Instagram, comecei a trabalhar, e as pessoas começaram a aparecer. E aí a gente já está com o escritório há 2 anos hoje. Tenho uma colaboradora. Estamos com metas para crescer aí em 2025 ainda mais. E assim, trabalhar previdenciário para mim é uma alegria. Eu realmente amo o que eu faço. Muito legal, muito legal. Deixa eu entender, Evelyn, qual forma de prospecção de clientes hoje? Ela está via Instagram e se Instagram você tem utilizado essas estratégias digitais de maneira mais orgânica, você também tem trabalhado ads? Quando eu comecei totalmente orgânico. Eu fazia o quê? Fazia os meus posts, fazia os meus stories e as pessoas que já estavam ali na minha base de contatos do Instagram começavam a sentir interesse e vinham me procurar. Então, foi super orgânico. No primeiro 1 ano e meio, eu não tinha nada. Eu não uso ads, eu utilizo o Meta, né? Então as nossas formas de prospecção estão tanto no Facebook quanto no Instagram. Mas para além disso, eu descobri que o direito previdenciário não precisa ter aquela forma antiga de indicação e somente Instagram, que hoje já está mais em alta. Mas eu também entendi sobre o networking. Eu aprendi que a gente pode estar em lugares fora do direito previdenciário, para que outras empresas, outros empresários conheçam o que a gente faz. Então, hoje eu trabalho várias formas de prospecção, para além de indicação e de Instagram. Então, eu trabalho bem forte hoje, networking também.
Legal. Eu, antes de passar para a Natália, não quero deixar um gap para a galera nesse ponto aí. Você tem, então, essa prospecção no digital, mas você também tem esse network como um ponto forte, que é a gente chama muito de marketing de relacionamento também, né? Como que é essa estratégia, de repente, para a galera que está em casa, falar assim, pô, que interessante, cara, vou tentar isso para ver se funciona comigo. Como que você enxerga esse marketing de relacionamento, ou como ele tem funcionado bem para você? Sim, eu comecei em 2022, no final de 2022, eu decidi que eu precisava expandir a minha rede de contatos, que era uma coisa que eu não tinha muito. Então eu descobri, né, conheci um grupo, que é um grupo de empresários, que eles têm como objetivo gerar indicação parecido, mas é um outro grupo, é onde a gente gera indicações um com o outro, o nome do grupo é Nexus. Né? A gente Ele é um braço, não é? É um braço. Na verdade, é um desdobramento, né? Exatamente. Então, a gente se encontra todas as semanas, fazemos reuniões todas as semanas, direcionadas para quê? Para que a gente possa criar relacionamento com as pessoas que estão nesse grupo e, com isso, elas possam ter confiança de indicar o nosso negócio ou elas mesmas contratarem se precisarem. Então, eu entendi que isso é muito importante, principalmente para nós, advogados autônomos, empresários, que estão aí querendo crescer. A gente precisa expandir a nossa rede de contatos. Às vezes a gente fica só junto com o advogado, mas a gente precisa mostrar para outras pessoas, apresentar o direito previdenciário, mostrar o nosso trabalho, para que as pessoas possam ter mais consciência em relação ao que a gente faz. Cara, você falou uma coisa aqui que eu falaria desse episódio de qualquer forma, mas ela estando aqui, eu preciso falar mais uma vez sobre isso. A Natália, ela disse no episódio dela, a gente batendo um papo exatamente sobre isso, que as pessoas precisam te conhecer. Às vezes o seu vizinho não te conhece, lembra disso que a gente falou? E a Natália falou assim, cara, eu e minha sócia, a gente tem uma meta de todo dia a gente conseguir um número específico de pessoas saberem que a gente é advogado. Trocar um cartão, trocar um telefone e tal. Ainda tá com essa estratégia? Tem funcionado? A gente, né, no Uber são, né, os melhores clientes ali todos os dias. Mas realmente isso é muito importante, tanto que a Evelyn depois me levou para esse grupo, né? Eu acho que essa conexão também é muito importante, porque por mais que a gente tenha contatos com advogados que hoje, através das comissões da OAB, através de grupos de estudos e tudo mais, a gente tenha né, esse contato com advogados, consegue fazer parceria em determinados assuntos onde um não realiza, o outro faz. Perfeito, mas esse ponto das pessoas te conhecerem, como no escritório, da gente se apresentar, se portar como advogado, falar advogado, precisar de qualquer coisa, por mais que você não vai fazer, né, aquela determinada matéria e passar para um colega advogado, né, exemplo, um criminal, jamais que a gente vai conseguir ali realizar. Mas isso é muito importante, da gente ser visto como advogado e levar a importância do direito previdenciário nesses grupos. Primeiro, entender nosso escritório como um negócio. Isso quem é advogado, claro que temos advogados previdenciaristas que trabalham em escritórios, mas o dono, o sócio, o fundador do escritório é um empresário e precisa dialogar e falar com empresários. E isso é importante, porque quando a gente leva o direito previdenciário nesses grupos, as pessoas ficam, meu Deus, é assim? Nossa, mas é desse jeito? Eu não sabia nem que tinha tido reforma. E aí a gente fala, nossa, olha, a educação previdenciária dentro hoje de grandes empresas, assim, eu tenho clientes empresários que falam, nossa, como essa pessoa não tinha, né, esse conhecimento? Não. Como que não tinha esse conhecimento? Justamente porque não é do ramo dele, não é específico, então precisa de alguém ali falando. Olha, previdenciário é importante, segurado obrigatório do INSS, empresário. Não tem jeito, não tem como escapar. Então, já que você tem que contribuir, que faça ali, né, da melhor forma possível. Então, esse ponto também nos conecta muito dessa parte de participar, a gente tem essa mente mesmo de entendermos como empresárias, e empresárias mulheres também ali trazendo, né, mais esse aspecto feminino de sempre promover, né, outras mulheres. E sempre que eu puder indicar minhas amigas aqui, serão todas bem-vindas, tenho certeza. Só mulher fera. E eu queria pegar o gancho aqui do que você está dizendo para refletir também sobre o seguinte, né? Além de tudo isso que você falou, tem o fato de que vocês têm escritório na mesma cidade, né? Ambas têm escritório em Osasco, atuam na mesma área. E olha que interessante, né? Algumas pessoas têm um pensamento de escassez, que acha que é pouco, que o mundo é pouco, que tem pouca coisa no mundo e não quer compartilhar.
Cara, então as duas aqui, a Natália me indicou o que supostamente pensariam que é concorrência, quando na verdade vocês são aliadas. Estão juntas, se desenvolvendo mais ainda, uma leva a outra para um grupo, a outra traz para o Prevcast. Cara, Sim. e estão se desenvolvendo, isso é pensamento de prosperidade, de entender que há abundância no mundo, né? Exato. E não me atrapalha, a Evelyn não me atrapalha, a Natália, essa é a ideia. A Natália não me atrapalha, poxa, a gente se complementa. Muito legal. Como que é isso? E como vocês se conheceram, Natália? Eu nem lembro muito bem. A gente se conheceu, na verdade, na comissão. A gente faz parte da mesma comissão, né, de Direito Previdenciário de Osasco. Só que eu acho que eu seguia a Nath no Instagram, ela também me seguia. A gente não se falava muito, eu via às vezes as mensagens dela no grupo da comissão, que ela é bem ativa, né, no grupo. E acho que teve um evento presencial da comissão, uma palestra. E aquele dia eu falei pouco com a Nath, que a Nath ela é mais sociável. Eu já sou mais na minha, eu já sou mais tímida. Então a gente conversou um pouquinho, só que aí teve o congresso do IBDP. Sim. E aí a gente começou a conversar um pouco mais. Eu falei, Nath, me ajuda, como que vai ser? Você vai, não sei o quê. E aí no congresso a gente conversou mais, a gente se aproximou um pouco mais. E aí depois disso que a gente começou... Energia bateu. Bateu a energia das duas. Eu sempre gostei de acompanhar a Nath, eu gosto da forma que a Nath trabalha, porque é bem parecida com a forma que eu trabalho. É assim, jovens advogadas... Uma inspira. Exatamente, jovens advogadas que querem fazer um trabalho bem feito para os clientes, querendo ou não, um pouco mais previdenciário modernizado, mas a gente tem esse sentimento de entender que um advogado previdenciário não é um concorrente. A Nath não é minha concorrente, ela é uma aliada, uma parceira, que a gente pode juntas chegar muito mais longe. Muito legal. E trocar informações, eu acho que a gente sempre esteve disponível, tanto a Evelyn no grupo da comissão, quanto eu, de realmente ali mandar as dúvidas e tudo mais. Então isso também conecta, né? Acaba conectando. E um fato interessante a Evelyn falou que eu sou bem sociável, foi no próprio congresso do IBDP. Porque pelo IBDP eu conheço muitas pessoas. Então a Evelyn falou, olha, você vai na confraternização após o congresso? Eu falei, eu vou, amiga, fica tranquila, você vai comigo, tá tudo certo. Mas uma outra amiga de Goiás, a Geice, falou assim, Nath, você vai na confraternização? Eu falei, eu vou, amiga, fica tranquila, você fica comigo. Cheguei com as duas, falei, Evelyn, Geice e Evelyn, beijo. Fui sair as meninas e conectei as duas. Ficaram amigas, enfim, foi muito engraçado esse fato, que depois o marido da Evelyn acabou dando carona para todas nós voltarmos aqui para São Paulo. Mas foi isso, eu acho que tanto você quanto eu, a gente tem esse dom, vamos dizer assim, que é conectar pessoas. E isso é muito bom, porque eu me sinto muito feliz de uma amiga minha lá de Goiânia, que é também sensacional, ser amiga da Evelyn. Isso para mim não é concorrência nem na amizade. E a gente, tem a mesma mente, acaba tendo, então já tem mais um contato. Isso para mim é muito legal, muito importante e gratificante de fazer essas uniões, essas conexões. Muito bom. Natália, vou começar aqui por você perguntando, me pediram para entender um pouco desse processo inicial de contratação do cliente, e aqui entrando um pouco mais no aspecto gerencial do escritório de vocês, porque é desafiador. O advogado, ele está em casa, ele faz a contratação e ele cria um processo interno, né, de etapas. E às vezes ele não sabe se está fazendo certo, se está fazendo errado, se está fazendo da melhor forma ou não. Queria entender como é que você tem pensado esse processo inicial, então, da prospecção do cliente. Primeiro, vamos falar da prospecção aqui. Ela acontece, no seu caso, totalmente digital, também você já acho que adianta um pouco que não também, tem um marketing de relacionamento. Sim. É mais um do que o outro. Depois que o cliente contratou, quais são as etapas que você entende importante aqui seguir para que esse fluxo tenha uma rápida vazão? Bom, eu acho que isso nós pensamos todos os dias, né? Não tem jeito, o fluxo do escritório é sempre a gestão. Uma vez gestor, não dorme nunca mais. O pessoal falava que era advogado, que não dorme mais. Não, gente, é o gestor. Porque a gente a gente precisa sempre atualizar, nunca vai estar 100%. Isso são testes e validades e acompanhamento. Então, hoje, assim, o que eu tento fazer muito é criar mesmo os números, os dados, para que a gente possa
medir e conseguir melhorar. Isso é um fato importante. Se a gente não tem como medir, não tem como a gente melhorar. Então, programa de gestão é essencial? Sim, não precisa ter o melhor programa de gestão, mas um programa que vai trazer esses dados, que vai trazer relatórios, isso é essencial para a gente poder acompanhar. O cliente no meu escritório, ele chega através de indicação ainda fortemente, quase 60% é pela indicação, então, né, pelo um bom trabalho que realiza, pelas formas digitais, né, tanto ali pelo Meta, na ADS, quando a gente faz as campanhas, né, Facebook, o Instagram, ali, Google Meu Negócio, querendo ou não, essa é a super dica sempre, Google Meu Negócio, que aparece, mesmo que você não patrocine o Google, tendo o Google Meu Negócio, aparece. Peça sempre a avaliação ali também do seu cliente, né? Uma das etapas finais ali, após a contratação, pedir essa avaliação. Então, aparece. E também o marketing de relacionamento, que é trazer ali, né, não o cliente final, mas ter parceiros que tragam o cliente final, como contadores ou outros empresários e esses grupos de networking. Então, esse cliente vem em várias etapas, né? Ele vem ou indicado por alguém, ele vem através do Google, ele vem de várias formas. E eu entendi, Danilo, assim, algo que eu tinha um tratamento igual para todos eles. E às vezes não é isso que o cliente quer, porque o cliente que ele veio já indicado pelo, você aposentou a minha tia e agora eu preciso do contato para a minha sogra, por exemplo. Isso ele já vem um cliente mais pronto para fechar o negócio com você, porque ele já teve uma indicação. Então, se eu trago uma barreira para ele, preencha esse formulário para poder ter um atendimento e tal horário, o cliente ele já desiste, ele quer falar com a doutora Natália. Então, esse é sempre uma dificuldade no escritório que a gente até estávamos compartilhando sobre isso. Já o cliente que vem do Google, ele quer a resposta rápida. Então, basta ali você tentar fazer esse direcionamento, todos os clientes que vêm de anúncios. Eu agendo reunião ou presencial online, né? A gente não faz ali pelo WhatsApp mesmo. E o cliente que vem de outros grupos também já vem com essa indicação. Né? Então, eu comecei a entender a etapa que o cliente vem, para não ter o mesmo tratamento igual. E isso são testes, porque já tentei dar o mesmo tratamento igual, aí o cliente nem responde mais, né, e aí tudo mais. Então, dentro da jornada, né, da chegada do cliente ali para o escritório, hoje eu tento fazer diferente para cada uma da onde ele vem. É sempre uma pergunta importante, né? Quem indicou? Onde você me conhece? Isso eu acho bem legal, é uma dica para todo mundo colocar. E aí, esse cliente vem para ser atendido, né? E ali ele já vem na nossa base de dados. Então, o primeiro contato precisa ter os dados iniciais ali, para que a gente possa medir. Se aquele cliente me procurou e eu coloco ele no meu sistema de gestão e não fechou, eu vou ter aquele dado para recuperar ele mais tarde, né? Às vezes ali pelo final do ano, doutora, no ano que vem eu penso nisso. Então, já crio uma tarefa para ano que vem eu poder ali cobrá-lo, né? Então, dentro desses fluxos, hoje o que eu tenho trabalhado é fazer essa diferenciação pelos canais de atendimento, porque não dá para vir como se fosse pastelaria, né? Ali, eu tenho somente pastel de frango, né? Mas o cliente vem com pastel de frango, vem com pastel de carne e o pastel de queijo. Então, hoje eu tento trazer esse tratamento. Por que tento? Porque é sempre uma experiência, né? A gente vai... é parecido, mas a abordagem exatamente. É diferente. Eu comecei a mudar um pouco a abordagem para conseguir trazer mais confiança daquele cliente ali no escritório e até para passar para as colaboradoras, né? Esse atendimento, porque a gente também precisa ali trazer para elas essas especificações mesmo, né? Do nosso público, entender o nosso público, porque às vezes é um público diferente mesmo, a Evelyn na mesma cidade, né? Escritório próximo, não é o mesmo público dela. Interessante. Muitos advogados negligenciam a experiência do cliente e o que você está focando aqui é exatamente um olhar estratégico para a experiência do cliente. Veja, não é que eu atendo por atender, na verdade eu quero gerar nele uma percepção, uma experiência ao conectar com o meu escritório, de forma que isso ajude, maximize a chance de conversão. Muito legal mesmo. E desenhar mesmo esse fluxo, né? Da onde que, dentro ali do funil de vendas, vamos dizer assim, como que aquele cliente já chega. E estamos tentando desenhar um fluxo para cada. A primeira pessoa que recebe é um SDR, uma recepcionista? É o próprio WhatsApp do escritório. E aí tem alguém ali que faz esse filtro inicial. Exato. Legal, bacana, muito bom. Temos tecnologias, claro, hoje avançadas para o WhatsApp, mas são ainda tecnologias... exato. Né? São tecnologias, assim, que talvez hoje, para a realidade do meu escritório, ainda não faz sentido. Isso é importante também, sempre, Danilo, perguntar, porque
a gente falar, eu sempre estou em eventos de tecnologia e tudo mais, mas nem sempre aquela tecnologia vai servir para o seu escritório, para a sua realidade. Então, a gente vê sempre ali, tal programa de gestão, tecnologia do WhatsApp, tecnologia de alguma coisa. Eu acho que isso também é importante olhar para dentro ali, verificar que às vezes um Forms do Google, né, ele vai conseguir trazer esse parâmetro para você sem precisar de uma super tecnologia. Pô, isso é legal, porque no mundo de hoje, todo mundo cheio de dopamina por conta do digital, né? Então, mas o escritório faz assim, o outro faz assim, tem essa tecnologia, tem aquela. Você manter a racionalidade para tomar uma decisão daquilo que realmente faz sentido pro seu escritório, muitas vezes é difícil. A galera quer ir Maria vai com as outras, né? Sim. Quer fazer o que tá todo mundo fazendo e não acaba olhando realmente o que é importante para você. Às vezes dá um tiro de bazuca para matar uma formiga. Interessante, legal. E no seu caso, Evelyn, como é que funciona essa parte de prospecção também? Você tem esses dois fluxos, pelo que eu entendi, né? Na verdade, acho que o fluxo são dos dois lados, uma etapa inicial aqui muito parecida com a da Natália, como é que funciona? É bem parecido com o da Nath, sim. Tanto é que quando eu iniciei, eu entendi que a gente precisava ter organização. Então, eu queria começar com organização, que quem começa sem organização vira uma bagunça lá na frente. Então, eu pensei assim, preciso ter um sistema de gestão, é muito importante ter um sistema de gestão no escritório, porque você tem controle do que está entrando, o que está saindo, o que está acontecendo dentro do seu escritório. E também é legal que a Nath falou sobre a gente saber diferenciar cada cliente na hora de fazer os atendimentos, porque realmente cada pessoa é diferente, cada pessoa busca uma coisa diferente. Mas além disso, trazer uma experiência para o cliente. Não sei se a gente hoje, como tem tanta coisa, tanta informação, que hoje a gente dá muito mais importância para a experiência daquele atendimento que a gente tem. Se você vai, por exemplo, uma mulher vai num salão de beleza, vai fazer diferença para ela quando ela entra na recepção, ela é bem tratada, ela tem aquele cafezinho numa xícara diferenciada. Isso tudo, a gente gera um atendimento para o cliente que a gente chama de encantamento Disney, né? O encantamento Disney, que a pessoa entra, já fica encantada com o seu trabalho, e aí o resto é só você fazer a sua parte. Então é importante isso. Eu tenho, mesmo para os atendimentos online, que a gente trabalha muito online, porque eu não sei a Nath, mas eu atendo gente do mundo inteiro. Então, de outros países. Então, a gente trabalha muito online. Mas, ainda assim, desde o momento que esse cliente chega no WhatsApp, a gente tenta ser a forma mais humanizada possível, porque é aquilo que a Nath falou, a gente tem tanta tecnologia que, às vezes, não vale a pena aplicar aquilo no nosso negócio. Então, a gente gosta de trazer a humanização para aquele cliente, para que ele se sinta bem atendido, bem acolhido, e ainda assim trazer um atendimento online para ele, tudo muito humanizado, porque eu acho que ainda falta hoje em dia isso, que as pessoas tenham um pouco mais de humanidade umas com as outras. Então a gente trabalha bastante isso, também o encantamento, né, na hora do atendimento, e a gente vai fazendo todos os procedimentos. A gente tem tudo de procedimento interno, tudo certinho, como é feito. Primeiro atendimento com o cliente, primeira reunião, principalmente em planejamentos, né, de aposentadoria. Primeiro contato, a gente apresenta o que é o planejamento. Eu não falo no WhatsApp, olha, o planejamento é assim, assim, assado. Não, a gente leva aquele cliente para um atendimento, o cliente passa atendimento, a gente mostra para ele o que é o planejamento e ele vai definir se aquilo é algo que ele precisa naquele momento ou não. Então, a gente gosta de ter algo bem padronizado mesmo no escritório. Cara, legal, isso é um nível profissional de atendimento, você trazer o cliente para apresentar o planejamento e me corrija se eu estiver errado, mas o que você está focando aqui é em gerar percepção de valor. Percepção de valor, exatamente. Porque preço é o esforço financeiro que eu faço para tocar um valor que me foi apresentado e que eu desejo. Sim, Então, exato. preço é um mero detalhe. Mas porque quando a se gente você fala levar... preço, vai ser um mero detalhe para eles. E tanto que eu mudei o meu fluxo depois de um café com a Evelyn, que a gente conversando sobre isso, eu falei, do planejamento, ela falou, amiga, faz assim, assado. Eu falei, é isso. Né? Foi muito legal. Eu falei, nossa, é isso, eu tava errando nisso. Então, assim, foi muito bom. E a gente, né, eu falei, obrigado por tudo, porque foi uma assim que ela falou, por que você não dá essa sacadinha? Eu falei, era isso que eu precisava ouvir num café. Você em casa tá curioso pra saber que sacadinha é. Essa sacada dessa reunião prévia, essa reunião do valor, né? Antes da gente ir pra mim, uma apresentação. Exato. Quando eu comecei, eu não tinha uma apresentação em si para trazer para o cliente. Até que eu descobri os mapas mentais. Então, hoje eu tenho um mapa mental para mostrar para o cliente durante a primeira reunião
o que ele vai ter dentro do planejamento previdenciário. Então, eu já consigo trazer o quê? A percepção de valor daquilo que ele está contratando. Aquela consultoria, né, que a gente chama que ele está contratando para ele. Isso, então, isso tem feito, né? exatamente. Então, isso tem feito bastante diferença. Você usa o MindMaster? MindMaster. Uso o MindMaster e a gente faz Que legal. E aí você tem uma apresentação, você vai abrindo ali. Vou abrindo as abinhas do MindMaster e aí vou falando para ele. Eu falo desde a qualidade de segurado, retorno de investimento, regras anteriores à reforma, regras pós-reforma da Previdência. Então, isso vai gerando uma curiosidade para a pessoa. Você. E aí eu já peguei essa ideia também, trouxe no consultivo da parte de direito de família, que é da minha sócia, né, que é a doutora Elis. Então, também já aproveitando a dica da Evelyn, eu falei, não, a gente consegue aplicar isso também aqui no consultivo do direito de família, né? Você só anda com fera, hein? Eu preciso andar com você mais. Tá. Só anda com fera, legal. É um imã de boas pessoas. Que legal, que legal. Essa ideia do método Disney aí também é muito interessante. Você trabalhar encantamento do cliente, você torna ele um fã, cara. E para nós, advogados previdenciaristas, é muito mais fácil do que a maior parte dos produtos ou serviços. Porque o cliente ele já vem doido para contratar. Em geral, não é difícil vender um serviço previdenciário, talvez com exceção ao planejamento previdenciário. O planejamento por conta de nível de consciência, que é o que você trabalha muito bem aí. Você vai trabalhar um nível de consciência, uma percepção de importância para poder converter. Mas, no geral, o restante, a pessoa ela já tem um problema e o que ela quer é realmente alguém que resolva aquela descasca. Vem né? Total. Então, isso é mais fácil. Mas, e aí o que o advogado faz? Ele negligencia essa experiência. De você, não é porque é fácil que você não pode trabalhar uma boa experiência no cliente. Queria entender um desafio que a maior parte dos advogados sentem, e se vocês sentem isso ou não, vou começar pela Natália. Quando a gente contrata o cliente no início, é mil maravilhas, é um casamento que está todo mundo muito feliz, mas processo judicial demora. Sim. Processo administrativo demora. E o silêncio, muitas vezes, no andar desse processo, ele começa a dar espaço para pensamentos do cliente, para ele criar fantasmas. E aí ele começa a achar que o advogado não está cuidando do caso dele, não está nem aí, está procurando outros casos, é culpa do advogado, aquilo que todo previdenciarista conhece. Sim. Como você lida com isso, né? Não é diferente lá no Sampaio Donato Advocacia, viu, Danilo? É igual. Falo que a gente até divide, né? O cliente também que esquece que tem algum pedido, só vai lembrar, nossa, revisão, né? Revisão é muito isso. Nossa, já saiu, doutor. Às vezes o processo demorou 2 anos, eu falo, já saiu, falou, meu amigo, demorou muito, né? Mas, enfim, e a gente tem o cliente Jus Brasil, né? Que é aquele que ele se cadastra no Jus Brasil, qualquer movimentação, ele nos questiona, né? No meu programa de gestão, os andamentos a gente faz ali, né, envia por e-mail ou por mensagem, tá? Ainda não tá vinculado ao WhatsApp, mas é possível. Mas ainda assim, o pós-venda, vamos dizer, né, que esse encantamento e manter é muito difícil. Eu ainda não achei essa solução. Quem tiver essa dica de milhão aí, traz aqui no próximo Prevcast, por favor, para que a gente possa copiar. Mas é nesse sentido, a gente tentar antecipar, né? Então, o que acontece? Nesse cliente do Jus Brasil, não tem jeito. Qualquer movimentação, ele vai te questionar, né? E aí a gente tem que ter ali o contato, olha, tem que ter esse, né, explicar, porque às vezes é um despacho, algo nesse sentido, né? E o que eu tento fazer é os acompanhamentos mesmo, mensais. Mensal, eu comecei no mensal, para ser bem sincera, mas o INSS tem demorado novamente de novo as análises, né? Então eu programo no meu programa de gestão para 60 dias, se não tiver nenhuma movimentação, eu encaminho a mensagem ali para o cliente do continue análise e tudo mais, qualquer dúvida, estamos à disposição. Tem as mensaginhas prontas lá, mas ainda quero melhorar ainda mais esse pós-venda. Legal. Eu vou te dar uma dica que eu tenho dado e compartilhado com advogados e eles têm gostado muito. Queria antes entender como é que, pra gente não perder o fio da meada aqui, como é que tem sido para você essa parte, Evelyn? O que eu tenho feito no escritório? Quando eu comecei, não tinha uma grande quantidade de clientes, então eu fazia acompanhamento semanal com esse cliente para informar como estava o andamento. Hoje a gente já não consegue mais fazer dessa forma. Insustentável. O que a gente faz? A cada 15 dias, a gente tem já um script para mandar para o cliente como está o processo dele. Claro, caso não tenha tido nenhuma movimentação dentro desse período, a gente já tem lá o script com as informações que a gente vai mandar sobre o processo. Porque eu percebi que muitas pessoas já entraram em contato comigo, que tem outros advogados, e falam assim, doutora, meu advogado não fala comigo há 6 meses.
Doutor, eu queria saber como está um processo X, mas o advogado não me atende, não me responde. E aí eu percebi, caramba, o advogado ele tem um cliente aqui, mas ele não cuida desse cliente. Esse cliente, depois de terminar esse processo, seja procedente ou não, ele não vai querer fazer mais nada com aquele advogado. Ele vai procurar um advogado que dê mais atenção, porque as pessoas buscam atenção. Então, assim, tem clientes que mandam mensagem todos os dias no escritório, todos os dias. E ainda assim, a gente tem que manter essa atenção com eles. Então, eu entendi que precisa ter, pelo menos ou a cada 60, a cada 15 dias, ou 30 dias, informar os clientes para que eles se lembrem do advogado deles, aqueles que não lembram e aqueles que gostam de perguntar sempre, que eles se sintam seguros sabendo que a gente está cuidando daquilo, porque muitas vezes são loas, né? Pessoas precisam daquele benefício, estão desesperadas. E como a justiça, infelizmente, demora muito, então a gente tem que manter a comunicação com esses clientes. Aí a gente está fazendo hoje a cada 15 dias. Legal. Uma coisa interessante que você falou é que esse crescimento, ele vai tornando cada vez mais difícil a implementação de estratégias como essa, porque o escritório vai crescendo. Sim. E é mais complicado você colocar alguém. Você tem alguém que faz isso hoje? Tem. É você que faz? Eu tenho uma estagiária hoje, que ela faz esses acompanhamentos dos processos, então a cada 15 dias a gente deixou definido que ela vai mandar para todos os clientes do escritório as mensagens mesmo que não tenha nenhuma movimentação. Olha, o seu processo está assim, assim, assado. E eu falei para ela, manda o mais simples possível para que eles entendam. Porque eu não vou chegar, olha, seu acórdão, aconteceu isso, não sei o quê. Não, fala de uma forma mais prática para que a pessoa entenda aquilo que você está falando. Top. Vou compartilhar uma dica com vocês, espero que ajude vocês, ó. Vai dar boa, tenho certeza. A gente precisa, às vezes, isso tem funcionado na advocacia Schettini, eu tenho passado para alguns advogados e eu não tenho dúvida que funciona. Você falou de uma coisa interessante que esse cliente nunca mais vai contratar. Essa é a perda intangível, a gente não consegue tangibilizar essas perdas. É importante talvez a gente fazer uma pesquisa de NPS para entender o nível de satisfação dos clientes, né, em relação ao escritório, que aí você pode entender um pouco como é que está esse termômetro. Mas em geral, se a gente não faz essa pesquisa, a gente nem sabe que o cliente não gostou do serviço. Ele fala, obrigado, tchau, vou embora e nunca mais eu volto ali. Foi uma experiência horrível para mim. O que eu recomendo e funciona muito bem, você ter o que o mercado chama, é que a advocacia ela está um pouco atrás da ideia de gestão de forma geral. Mas o que o mercado faz? E o digital tem feito muito isso. Implementa o CX. Tem o CS ou o CX. O CX para mim é mais interessante que ele vai trabalhar a ideia da experiência. É o Customer Experience. Então é uma pessoa específica para trabalhar relacionamento. Você tem um custo com o colaborador, que não é custo, é investimento, que vai retornar para você a partir dessa gestão da ansiedade do cliente. Veja, penso eu hoje que a ansiedade do cliente, ela também é algo que eu preciso gerir. Ela também é algo que eu preciso gerir. Não tem como a gente fugir. Não tem. A ansiedade dele acontece o tempo todo. A demora do processo vai acontecer e ele quer que seja resolvido. Então, você ter um colaborador focado exclusivamente em seu CX, o Customer Experience, ele consegue atender um volume grande de clientes, fazendo esse acompanhamento que você falou, mensal, quinzenal. A gente, por exemplo, coloca 45 dias, né? A gente entendeu que é um tempo razoável. E ele vai sempre mantendo a comunicação. E o segredo, para mim, e aí eu quero trazer essa reflexão para vocês e para a galera que está em casa, é uma comunicação de 2 passos. 2 passos. O primeiro passo é uma comunicação intencional para mostrar que você está atuando no caso dele. Porque qual é o fantasma que existe na cabeça dele? Que você não está trabalhando, você não está fazendo nada. Então a secretária vai ligar e vai falar, queria dizer que a doutora Natália está acompanhando o seu processo, ele está demorando, mas ela está incomodada com isso. Ela tem cobrado lá. Então é para o cliente perceber que você está sendo combativo. Isso aumenta o nível de conexão dele com você. Ele percebe a sua autoridade e a sua ação. E o segundo ponto, que para mim, esse aqui é o que justifica esse investimento. O segundo ponto é a prospecção dentro da sua base de clientes. Sim. Então, depois que ele falou assim para você, depois que o seu funcionário falou pro cliente, a doutora Natália foi lá e fez tal, terminou, entendeu? Entendi. Bom, queria aproveitar e te dizer que nós também somos especialistas em aumentar a aposentadoria de pessoas que estão aposentadas. Então, pessoas que já estão aposentadas, a doutora Natália, ela avalia a possibilidade de aumentar o valor do benefício. Olha o nível da comunicação simples, que toca naquilo que ele conhece. Queria dizer também que a doutora Natália ajuda pessoas que estão doentes e que não conseguem benefício do INSS a receber um benefício do INSS. Comunicação simplista, que é o que você falou também. Por exemplo, no meu caso, direito trabalhista.
Também. Então eu vou colocar aqui, o Dr. Danilo, ele também ajuda as pessoas a fazerem a cálculo trabalhista quando o trabalhador tem dúvida nas suas verbas. O trabalhador tem dúvida? Muita. Então ele entra em looping. Prospectar dentro da... Ele começa a pensar, cara, pô, minha tia, minha prima, Sim. fulano tem esse problema. Essa pessoa, ela pode ter uma meta de agendamento por mês. Se essa pessoa agendar 10 pessoas e fechar 10 contratos, esse investimento está justificado. Sim. Entende? Vai sair mais barato que tráfego, vai ser menos trabalhoso que tráfego, você vai manter o cliente sempre no altíssimo nível e não perde mais esse cliente, você evita ele ficar perguntando para você, então você não tem uma demanda passiva, você ativa nessa demanda, você mesmo informa o andamento e já aproveita para prospectar. Dica anotada já para 2025. Seria muito bom, muito. Faz muito sentido, Danilo. E até, por exemplo, né, nós temos o guichê virtual que a gente usa no INSS. Então, eu também tenho todos os requerimentos administrativos, eu já deixo na agenda ali do programa de gestão para fazer o guichê. E todas as vezes eu também faço essa informação de, olha, o processo está demorando, mas, né, a gente está indo. A doutora Natália acabou de agendar um guichê para dia tal. Porque ele consegue acompanhar no sistema dele, porque reflete lá no meu INSS, e ele fala, olha, ela conversou mesmo com o servidor do INSS. Então, isso também eu acabo no processo administrativo, já puxo esse gancho de avisar, falando desse incômodo, né, nessa primeira fala sua. Intencional. Muito bom. Bom, as duas estão com colaboradores e a gente pode falar aqui talvez de um outro desafio. Bom, falamos no primeiro desafio importante, né, que é a prospecção de clientes e esse fluxo inicial. Acho que a gente já gerou muito insight. Cara, e como eu falei para vocês, as meninas não economizam aqui. Vamos pensar aqui agora na parte de pessoas. Como que é o desafio para vocês desse gerenciamento de pessoas? A Natália está com um time aí talvez um pouquinho maior, né? Como é que tem sido para você, Natália? Gestão da equipe, manutenção da motivação, desenvolvimento, colocar o jogador certo na atividade correta? Sim, isso é sempre um desafio, né, Danilo? Não tem como, o gestor tem esse desafio. Eu me considero uma pessoa líder e gosto de estudar sobre liderança, né, livros, a gente sempre ali, outros podcasts, o Prevcast, que dá esses insights para nós e conversar também com outras pessoas, né. No escritório hoje, com o time, a gente trabalha muito ali sempre com as metas, né, eu acho que as metas alcançáveis para todos, não definidas somente da minha cabeça, mas o que é realizável, então todo mundo participa dessa reunião. Nós temos também implementado uma reunião diária de 15 minutos em pé. Então, ali para aquele alinhamento rápido, né? Então, um pouquinho depois do almoço, Prints, né? 15 minutos em pé, bota o filtro que todo mundo fala, é aquele momento que tem para se comunicar. Porque qual que é também uma dificuldade que eu vejo na gestão de pessoas? Às vezes, o dono, o sócio do escritório, ele é aquela pessoa inatingível. Só tem que marcar um horário para falar, mas a estagiária está com dúvida em um ponto específico sobre um termo que ela tem que preencher. E nesses 15 minutos, ela já consegue resolver aquilo na hora. Obrigada, tá tudo certo, não precisa, né, ter aquele momento. Então, essa é uma dificuldade que tinha, porque antes tenho muitas reuniões e atendimento, acabava não dando esse retorno no diário, elas não acabavam cumprindo a tarefa, e aí foi através dessa reunião dos 15 minutos ali diário, com todo mundo em pé, rapidinho mesmo, cada uma fala, não tem nada para falar hoje, então vamos falar da agenda, não tem nada para falar hoje, a gente sempre vai criando e sempre vai mantendo ali esse diálogo entre todas, né, independente se é advogada, se é estagiária, se é a sócia, se é, né, a parte administrativa, todo mundo ali faz esse mesmo diálogo. Por quê? Porque todo mundo está no mesmo barco. Isso a gente sempre usa essa analogia, né? A motivação, ela tem que acontecer por todo mundo. Então, aquele dia, aquele momento que a colaboradora chegou, eu tenho só colaboradoras mulheres, né, no escritório aqui de São Paulo, chegou mais tristinha, alguma coisa, mas você também não quer perguntar. Na reunião de 15 minutos, se acontecer alguma coisa, já eleva. Então, já muda também aquela energia do dia, da tarde. E a gente fala, hoje à tarde a gente vai comprar um bolo e toma um café, já combina na reunião dos 15 minutos. E isso traz essa motivação, todo mundo entende onde o escritório está. Isso é muito importante, porque a gente não cresce sozinho. Não tem como crescer sozinho. Essa foi uma grande virada de chave quando fiz a primeira contratação. Eu falava para Evelyn, Evelyn, tem que contratar. Né? E a Elid sempre falou, a gente não contrata para crescer, a gente não cresce para contratar, a gente contrata para crescer mais. E todo mundo, o time tem que estar no mesmo barco. Isso eu acho, para mim, assim, essa gestão de pessoas tem melhorado.
entender também, né, todos os níveis, assim, porque eu tenho 28 anos e recentemente contratei uma estagiária de 51 anos. E para mim foi uma virada de chave, né? Por quê? Porque eu pensava, eu 28 anos, a sócia do escritório, como que eu vou, né? Eu ficava com receio, né? Não sei se você me entende isso da questão da idade e tudo mais, já é uma experiência de vida, né? Mas ela agrega tanto no time hoje e ela falou, Natália, eu não entendo nada de direito, eu tenho uma vida no corporativo, realmente ela veio do financeiro, mas ela se apaixonou pelo direito, saiu da empresa, começou a fazer a faculdade e ela queria muito um estágio, ela queria muito aprender, sabe? E ela tem agregado muito, trazendo uma experiência de fora. Então, esses 15 minutos é um diálogo tão importante que às vezes a gente está vendo alguma negativa, alguma estratégia de algum caso do cliente que a gente discute ali para alguma coisa, a advogada associada atrás. Ela com uma vivência de vida, sem a vivência do direito, fala, que se a gente fizesse isso? Nossa, era isso. Então, isso tem misturar, né? Eu acho que as gerações hoje tem sido muito debatido e é muito importante mesmo, né? Até esses estágios, trazendo um pessoal um pouco que já tem mais experiência, isso tem trazido diálogos importantes entre as equipes, uma equipe mista, né, de colaboradores, e para nós tem sido bastante proveitoso trazer essa reunião de 15 minutos que eu deixo aí de dica, né, para todo mundo, mas também esse conceito aí entre as gerações. Legal. Os seus advogados hoje estão como associados? Isso. Legal. Tem funcionado muito bem. Sim. Legal. Na advocacia é bem comum, né? Até eu acho que por uma questão mesmo de liberdade, né? A gente não quer, claro que os talentos vêm, a gente quer reter os talentos, mas nem sempre é possível, né? E aí a gente vai moldando. Então, hoje, para nós, faz sentido o advogado social. Muito bom. Que o pessoal tem dúvida na forma de contratação. Eu provoquei a pergunta para a galera entender, você está performando, está fazendo acontecer, e encontrou um modelo de contratação que é muito comum na advocacia, né? E mais para a galera falar assim, legal, interessante, estava com dúvida, eu acho que vou dar esse passo. E para você, como é que tem sido para você, Ana? Eu posso dizer que eu me considero novata nessa parte de ter um funcionário, né? Porque faz pouco tempo, eu até comentei com a Nath, quando eu pensei em contratar uma estagiária, eu falei, Nath, me ajuda, me dá algumas dicas, como é para você? Ela falou, contrata, porque a gente precisa ter uma pessoa para que a gente possa crescer, realmente, a gente precisa contratar para poder crescer. E uma das coisas que eu sempre prezei para mim quando eu queria ter uma pessoa no escritório é que eu preciso ser humana com essa pessoa. A gente tem que tratar o próximo com humanidade, que é uma coisa que a gente não vê no dia a dia, né? No mundo corporativo, falta ainda a humanidade. E quando eu trouxe a minha estagiária, uma pessoa que não conhece nada do previdenciário, e eu pensei, eu estou disposta a ensiná-la sobre o previdenciário, porque assim como eu fui ensinada um dia, eu quero que ela possa voar também lá na frente. Então, a gente tem as reuniões semanais, a gente faz aí 30 minutos, 1 hora de reunião semanal, para a gente poder discutir os casos, para eu poder tirar as dúvidas dela. Tanto é que quando ela começou, eu prestava como se fosse uma mentoria para ela. A gente tinha lá 30 minutinhos, eu ensinava, olha, a aposentadoria funciona dessa forma, para a gente fazer um requerimento é assim, para que ela pudesse começar a entender. Porque eu vejo que tem dificuldade, que tem dúvidas, que às vezes as pessoas têm vergonha de vir falar com a gente, vergonha de perguntar, medo de errar. Então, a gente precisa ter essa comunicação, a gente precisa ser acessível para os nossos funcionários, para que eles se sintam à vontade de conversar com a gente, entender que nós somos os líderes deles, mas ao mesmo tempo nós estamos ali para compartilhar conhecimento e sempre estar aberto para aquela pessoa. Porque se a gente é uma pessoa fechada, o nosso funcionário ele não vai querer conversar com a gente, ele não vai querer tirar as dúvidas que ele tem. Então, isso pode acabar prejudicando aquele funcionário, não é algo muito saudável. Então, eu tento ser o mais aberta possível para as pessoas virem conversar comigo. A gente tem que ter essas reuniões, tem que ter comunicação. É muito importante comunicação dentro de qualquer relacionamento, seja trabalho, seja família, seja amizade, tem que ter comunicação. Então é isso que eu prezo bastante. Eu estou aprendendo ainda, né? Estou descobrindo várias coisas. Como eu estou no meio de empresários, eu gosto de pegar informações com eles. Como que é para vocês, funcionário? O que vocês analisam quando vão contratar? Como que vocês fazem para que essa pessoa tenha um bom rendimento? Participo de bastante palestras sobre isso também, assisto vários vídeos. Então, a gente vai aprendendo aos poucos, mas tem sido uma experiência muito interessante. Legal, muito bacana. Você conseguiu essa pessoa por agência? Você conseguiu por indicação? Foi, ela me seguia no Instagram.
há bastante tempo e ela já tinha me enviado um currículo antes mesmo de eu abrir um processo seletivo. E aí, quando eu abri o processo seletivo, joguei lá no Instagram que estava com esse processo seletivo, ela me enviou novamente o currículo. Então, isso já acendeu uma luzinha aqui na minha cabeça. Eu falei, caramba, ela pode ser uma das favoritas aqui, porque ela já queria trabalhar comigo antes mesmo de ter um processo seletivo. A gente teve uma grande quantidade de candidatos, analisei cada um, analisei os currículos, depois a gente fez as entrevistas. E é engraçado que a gente analisa o currículo é uma coisa, mas quando a gente faz a entrevista, o que está no papel é totalmente diferente. Então, é importante fazer isso, analisar com carinho, com cuidado cada currículo, cada entrevista, a gente entender o momento daquela pessoa, se ela realmente está dedicada a aprender, porque às vezes a pessoa vem e fala, eu vou trabalhar para o previdenciário, mas não tem nem vontade de trabalhar para o previdenciário, não tem nem vontade de conhecer o que é o previdenciário. Só quer entrar porque vai ter um salário lá e vai trabalhar com você. Mas eu vi que ela tinha um verdadeiro interesse em aprender previdenciário, porque ela gosta do previdenciário. Como ela já tinha trabalhado com uma advogada trabalhista, que já pegava também previdenciário, então ela falou, eu quero continuar com isso, que é uma área que eu gosto. E aí, quando ela começou comigo, eu falei, e aí, como que tá sendo para você trabalhar com previdenciário? Ela falou, totalmente diferente do que eu imaginava. Mas ela tem aprendido, ela é bem esforçada, então eu tenho certeza, assim, que ela, um dia eu quero que ela possa voar. E possa lembrar do que ela aprendeu comigo, para que no futuro, se ela quiser ser uma advogada previdenciarista, ela tenha aí toda a experiência. Muito legal, muito legal. É como você falou, né? Tem que ser o mentor, né? Você tem que fazer o papel de Formar mentor. pessoas. Você tem que fazer um papel de mentor e já viveu isso há um pouco mais de tempo que a pessoa, então você tem capacidade de passar conhecimento para ela, Sim. né? Aliás, tem um livro do Richard Blender, O Mensageiro Milionário. Ele fala muito sobre isso, né? Que todo mundo tem algo para passar para alguém. Aliás, ele fala isso muito mais no contexto de você vender serviços de informação, de conteúdo, né? No mundo de hoje, vender cursos e tudo mais, né? Todo mundo tem um conhecimento que alguém pagaria para absorver. E o seu colaborador, muito legal você conseguir desenvolver ele passando um pouco desse conhecimento, né? É muito legal. Algumas pessoas, às vezes, naquele pensamento de escassez, prende. Fala, mas ele vai ficar melhor que eu. Eu dou graças a Deus. Fique muito melhor que eu, por favor. É o que ele mesmo. Vai sair daqui, vai levar tudo. Vai, mas tudo, né? A gente não tem que ter esse pensamento. E muitas pessoas me perguntam isso, falam, Natália, tem que contratar? Gente, tem que contratar. Tem que contratar, não tem que ficar com esse medo. Esse medo é muito pequeno, perto do ganho que você vai ter. É ínfimo, né? O que não dá é para você perder o seu tempo, que é o tempo que vai gerar o crescimento do seu escritório em atividades que estão te puxando, como se fosse um freio de mão. Exato. Né? E muitos advogados estão nesse ponto. Então é importante tomar essa decisão, dar esse passo para conseguir focar em atividades que realmente geram mais valor agregado, né? Exato. Muito legal, muito legal. Bom, vamos falar de digital, que vocês duas gostam do digital, têm trabalhado bastante no digital, em termos orgânicos aqui, pensando, porque nem todo mundo talvez está preparado aí para o tráfego, a gente pode falar um pouco também das estratégias de tráfego, mas pensando aqui no trabalho orgânico, vocês fazem conteúdo diariamente, utilizam apenas Instagram ou outras redes, já deram aqui acho que um spoiler que tem também um pouco do Facebook, mas acho que o Facebook talvez está em tráfego, não tenho certeza. Vou começar pela Natália. Como que você tem trabalhado digital, Natália? Bom, no meu Instagram mesmo é ali para criar conexões com outros advogados, então é uma rede mesmo que eu tenho para essa troca de experiências. O meu Instagram acaba não tendo ali, né, o cliente final vindo dali, mas sim parcerias com outros advogados, então eu faço parceria hoje, né, com advogados do Brasil todo, isso é bem importante, vem do Instagram, vem ali do compartilhar o conteúdo, claro que nem não dá tempo de fazer tudo que a gente gostaria, né, mas ali, o meu Instagram ele é focado para outros advogados, tá? No do escritório, a gente tem a criação de conteúdos, tô testando agora TikTok também, entendendo um pouco melhor dessa plataforma, né, de conseguir, tem ganhos excelentes, assim, tá sendo incrível, porque a gente realmente... a vozinha estão lá no TikTok. E eu não estava relutante de entender isso, mas é verdade. Eles sabem tudo do TikTok. Manda o link do TikTok. Falo, como que abre esse link, né? Então eu tenho tentado, sim, projetos para 2025 do escritório nessa criação de conteúdo
tanto o Instagram quanto o TikTok e o Facebook, porque eles também estão no Facebook, nosso público previdenciário está ali no Facebook, né? Então isso é o conteúdo que conecta, mas tem que sempre, não pode ser algo também, Danilo, que eu vejo uma dificuldade nas redes sociais de ser só um informe, né? Se você só coloca ali um post para informação e tudo mais, não. Tem que ser algo que conecta, porque ele quer ver a doutora Natália, né? Prova disso quando eu estou aqui e compartilho. Os clientes batem palmas, eles comentam, eles falam, olha, doutora, lá no YouTube. Isso é muito legal, né? E também aproveitar sempre o nosso canal do WhatsApp para status. Eu já falei isso também no primeiro episódio, eu acredito. Mas se gerou algum conteúdo, faça ali no canal do seu WhatsApp. Quantos contatos a gente tem no nosso WhatsApp? É a mesma questão ali, né, da experiência do cliente. Tem que sempre se colocar ali. Então, preparar algo também para o status do WhatsApp, alguma lei, portaria, coisa simples, mas que tenha você ali aparecendo, porque eles também olham, assim. Importante, produção de conteúdo, esse marketing de conteúdo, ele é fundamental. Sim. Vou te falar que a minha experiência esse ano no TikTok foi muito positiva, cara. Eu comecei ali em março, mais ou menos. Acho que foi março ou maio, eu tenho dúvida. E, cara, a gente cresceu muito. É gigante, é assim. A gente chegou hoje, agora a gente tá no final do ano, né? O episódio de vocês vai no comecinho do ano. A gente tem uma pausa. A gente chegou assim perto de 55 mil seguidores muito rápido. Muito rápido. Mas foi um conteúdo muito intencional, foi muito estratégico na comunicação. Eu trabalho ali uma questão que é do inimigo comum. Eu falo muito sobre o direito trabalhista. E ali eu me posiciono em favor de um lado e naturalmente contra o outro. Marçal, por exemplo, trabalha muito isso, né? Trabalhou muito isso. E é o que cresce, né? Política, de uma forma geral, ela trabalha isso, né? Então, o pessoal que é do Lula não gosta do Bolsonaro. O pessoal que é do Bolsonaro não gosta do Lula. Aqui você tem uma ideia de inimigo comum, de polarização. E isso repercute demais. Sim. Então, para visibilidade e atração, vou te dizer que o TikTok, em alguns meses, a gente vendeu mais até do que o tráfego pago. Nossa. Cara, o TikTok é um fenômeno. E o inimigo comum é o INSS, né, gente? Total. E pro previdenciarista, o INSS, perito. Sim. São inimigos comuns. Que é bem conhecido e que conecta. Falou INSS é fácil, né? Eu Conecta. tenho tentado também, acho que algo aí, os novos planos no TikTok, eu acho bem legal, assim, a gente tem que aproveitar as oportunidades, né? Legal. E pra você, como é que tem sido pra você? Qual tem sido o seu pensamento, estratégia pra atrair, fidelizar e converter esses clientes? Desde que eu iniciei no Instagram, eu fiquei na dúvida se eu criava um Instagram para escritório ou um Instagram para Evelyn. Mas hoje o meu Instagram pessoal é o meu Instagram profissional também. Então eu tento... É até engraçado que às vezes as pessoas falam, olha, ela tá muito blogueira. Porque o meu Instagram pessoal, eu acabo trazendo coisas do trabalho. Então eu acabei criando uma rotina ali no meu Instagram de postagens, para que as pessoas que me seguem criem conexão comigo, mas para além disso que elas vejam a Evelyn advogada, o escritório da doutora Evelyn, para que eu possa, olha só, a doutora Evelyn, ela vai para a academia de manhã todo dia. A doutora Evelyn, ela gosta de fazer isso. A doutora Evelyn tem uma cachorrinha. Eu tenho uma cachorrinha também, olha só, a gente se conecta com isso. A doutora Evelyn posta foto dos looks dela de trabalho. Então, as pessoas acabam se conectando comigo. E, além disso, eu posto todo o meu conteúdo de previdenciário dentro do meu Instagram. Então, acabou que o público que eu já tinha lá, eu trabalhei esse público para que eles me vissem não só como Evelyn, mas como Evelyn advogada, dona do escritório, advogada previdenciarista, para que eles pudessem ter vontade de me contratar, de me indicar para outras pessoas. Então, o Instagram é algo que eu utilizo muito. Mas o TikTok também, eu já estou há um tempinho, mas eu comecei a postar mais agora, no final do ano. E é muito importante, TikTok é uma rede que tem muita gente. A gente pensa que é só adolescente? Não, é muita gente. E as coisas que tem no TikTok, elas atingem proporções, assim, maiores às vezes que até o próprio Instagram. E uma outra rede que eu não via tanto, LinkedIn. O LinkedIn, eu entendi que para o advogado, ele é importante porque nós temos empregados, nós temos empresários ali no LinkedIn. Então, se a gente levar um conteúdo um pouco mais estratégico para o LinkedIn, a gente consegue alcançar outras pessoas, para além do TikTok, para além do Instagram. Então, uma das metas para 2025 é começar a trabalhar o LinkedIn. O que eu tenho feito recentemente, que eu já comecei? Vejo os vídeos do Instagram que são mais estratégicos, que têm uma informação mais estratégica,
jogo lá no LinkedIn, mas eu faço um texto diferenciado, porque ela é uma rede mais de negócios, né, o LinkedIn. Então, eu quero trabalhar isso, LinkedIn, TikTok, Instagram, porque a gente precisa ser visto, né? Então, a gente precisa estar onde as outras pessoas estão, para que elas possam conhecer a gente, conhecer o nosso trabalho e, consequentemente, querer contratar. Vocês fazem vídeo, conteúdo também em vídeo? Faço Os conteúdos da Evelyn são excelentes. Todo mundo já segue porque é maravilhosa. conteúdo em vídeo, posts estáticos também. Hoje eu tenho uma equipe de marketing que faz a parte do Meta, né? E tenho também o tráfego, isso. E também tem uma pessoa que faz os meus posts estáticos. Mas Reels, tudo sou eu que faço. Eu tiro, por exemplo, um dia na semana, gravo uns 5 vídeos. Então, eu vou postando 2 vídeos por semana. Eu já vi pessoas falarem que a gente tem que postar todo dia para poder estar movimentando ali o nosso Instagram. E eu também aprendi que, na verdade, em 2025, o Instagram ele vai estar bem mais difícil de trabalhar. Ele vai dar muito mais atenção para os vídeos que são estratégicos, para vídeos que são mais bem feitos, porque a gente acaba que muita gente produzindo conteúdo, mas o Instagram vai começar a dar mais visibilidade para aquelas pessoas que estão produzindo conteúdo de mais qualidade. Aquelas pessoas que fazem dancinhas, né, essas coisas, não vai ser um conteúdo mais que vai gerar tanta qualidade. Então, a gente tem que começar a estudar as novas métricas do Instagram para 2025 para entender o que vai ser interessante trazer ali naquela rede. Você acha que no próximo ano já tem isso? Já tem isso. Eu faço Eu uma acredito mentoria. também, até mesmo para uma diferenciação com o TikTok, porque não tem como a gente comparar. São redes diferentes, mas que o pessoal ainda tá dando uma confundida. É que eu tenho uma mentora, né, que a gente fala sobre escritório, crescimento, e a minha mentora participou de um evento em que nesse evento falaram que em 2025 o Instagram ele vai mudar algumas métricas. Então ele vai querer trazer para as pessoas mais conteúdo de qualidade e menos tempo de conteúdo com mais informações, mas que a gente tem que conseguir prender a pessoa nos primeiros 5 segundos de vídeo. Então, a gente vai precisar mudar a produção de conteúdo que a gente está trazendo. Ela sempre fala assim, os primeiros 5 segundos do seu vídeo são os mais importantes. Porque às vezes eu tô aqui, ó, rodando, vendo um monte de Reels. Mas aí se eu vejo que tem uma legenda, tem um texto aqui que chama a atenção, a pessoa ela está falando de uma forma que vai chamar minha atenção, eu já parei e já vi 5 segundos. Isso vai fazer com que o seu vídeo ele comece a crescer em relação aos outros. Muito legal, muito legal. É a comunicação do subconsciente, né? Sim. Você conecta com o subconsciente, sistema de emoção que a pessoa é indefesa. Exatamente. Ela é reativa, é onde ela é reativa. Então, se você tem um gancho inicial, eu me lembro que quando eu comecei a fazer vídeo, cara, é muito louco. Eu olho assim, eu falo, cara, como é que eu fazia assim? Aí eu começava, olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Schettini, eu sou advogado especial. E, cara, esquece, já foi embora. Já foi embora, não tô mais aí, não tô nessa. É muito louco. Aí você tem que começar com um gancho pesado. O INSS fez isso. Tem que começar com uma frase de efeito. Aí a pessoa fala, como, fez o quê? Peraí, como assim? E aí ela vai ficar. É muito louco. Esses gatilhos são importantes. Sim, gatilhos. Estudei muito sobre gatilhos, cara. E é uma coisa assim que foi game change, foi virada de jogo pra mim. Foi virada de jogo, entender esse tipo de comunicação que funciona, sabe? Eu sempre tive um perfil muito vendedor, né? Eu de comunicação, trabalhei com vendas durante boa parte do tempo, estudei muito vendas. Mas eu percebo que existe um nível assim muito mais estratégico e intencional da comunicação. A maioria dos vendedores vende, por exemplo, calçado, né? Porque eu vendia calçado, você acha que você é vendedor, você acha, cara, você é um tirador de nota. A pessoa entra ali para comprar e talvez você converte ou não. Isso não é venda. O cara que tá sentado lá na Toyota, num escritório, é muito mais vendedor que eu, porque ele criou um design, criou um marketing bacana e ele despertou muito mais desejo num volume muito maior de pessoas do que eu ali tirando nota. Então, cara, assim, comunicação é uma parada legal. É uma parada legal. Falando agora do tráfego, Natália, como que... Porque assim, o tráfego ele tem um desafio muito grande, Sim. muito grande, que vem um volume de pessoas, mas um volume de pessoas que não vão contratar ou que não são adequadas. Você tem geralmente uma conversão pequena desse volume de pessoas que vão ver. E o grande desafio aqui é o volume de horas, talvez, que você gaste para fazer esse filtro, né? Então, muitos advogados vão falar assim, caramba, e contrato, no seu caso é agência?
Ou é você mesmo que faz? Eu tenho só o gestor do tráfego. Eu tenho um gestor, legal, bacana. E esse público que chega para você fazer esse filtro, tem sido desafiador? Você tem encontrado alguma estratégia boa? É sempre um desafio. E assim, né? São testes, Danilo. Não tem, eu acho que não tem como a gente falar o que é certo, o que é errado. São testes, depende do seu público, da sua conexão, da forma. Tem vídeo que às vezes está super colocado em todos os gatilhos, mas que ele não vai conectar tanto, igual um outro vídeo que tá mais ou Tem menos. nada a ver, né? Entendeu? É muito louco isso. Campanhas, a gente já fez campanhas específicas para um tipo de aposentadoria, campanhas abertas, e também as métricas são diferentes. É muito desafiador. Louco. Mas nós, previdenciaristas, adoramos desafios, adoramos coisas novas, né? Então, eu acho que a gente acaba se adaptando, Danilo. Mas, enfim, é um desafio, sim, tá? Então, a campanha, a gente faz um planejamento ali de campanhas por 3 meses. Então, a gente coloca uma campanha específica de 3 meses nessas, ou abertas ou fechadas, né? Dependendo ali do vídeo que foi elaborado para poder rodar. Mas, realmente, a gente vai fazendo essa métrica e sempre no sentido de acolher esse público e pensar ele no fluxo do CRM, né? Por mais que, talvez, ele ou deixou, não respondeu mais, não agendou, não veio, não deu o fechamento, mas daqui há algum tempo a gente voltar naquele mesmo contato, para a gente poder gerar manter aquele lead ali quente dentro do escritório, mas é um desafio, assim, não é algo simples, né, que demanda um esforço, mas eu acho que dependendo hoje de como está o escritório, vale a pena, porque você consegue atingir públicos, né, igual o TikTok, são mais pessoas falando, por mais que às vezes aquela pessoa não vai te contratar, mas você já pensa que ela aprendeu algo, ela viu o seu nome, e talvez ela pesquise. Isso aconteceu no escritório. Era um lead que tinha aparecido lá, a gente começou o diálogo, sumiu, né? Aquele lead que some, o lead frio. E aí depois, na segunda campanha, ele reapareceu. Eu falei, olha, ele foi 2 vezes, né? Foi pescado ali 2 vezes, mas na segunda campanha ele já tinha uma consciência maior. Por quê? Porque ele verificou que as nossas redes sociais tinham outros conteúdos, tinham outros vídeos, e conseguiu entender e quis exatamente falar, não, chegou a mensagem eu quero agendar ali uma consulta com a doutora Natália, porque eu entendi que eu preciso ali dessa parte. Então, isso é importante, tá? São testes, eu acho que não tem receita aqui pronta de bolo, depende da campanha, depende do seu gestor, depende da estratégia que você vai adotar, depende do serviço ali que você está fazendo essa campanha, não dá para fazer também de tudo. Eu vou ali colocar um videozinho patrocinar, você vai perder dinheiro. Porque se não tiver essa estratégia inicial, quando aparece, né, porque o Instagram quer o dinheiro, o Facebook quer o nosso dinheirinho, né, então ele coloca lá, patrocinar. Não patrocina se não tiver estratégia, porque por mais que ele tenha um boom inicial, os 15 primeiros dias, você não vai conseguir gerar leads, porque tem que ter essa estratégia. E estratégia, eu digo mais, com gestor de tráfego, agência que faça advogados, que atende outros advogados. Porque é totalmente diferente a qualificação, eu não entendo dessa parte, porque realmente é outra pessoa que faz, mas de trazer ali como que você escolhe o público e tudo mais, de quem faz com advogados ou quem faz, por exemplo, agência de marketing e a prospecção do meta e ali do anúncio de lojas e tudo mais. Então não tem como comparar, isso também foi um indicativo que a gente acabou testando vários que não deram certo, testando alguns que deram certo, mas são testes, né? É um investimento que a gente tenta esperar o retorno ali, pelo menos do investido, vamos dizer assim, mas que gere conexão e que gere mais contatos para o cliente. Eu acho isso muito importante. A gente acaba tendo mais contato e aquilo vai gerando depois ali, a gente consegue gerar aquele lead novamente dentro do próprio escritório. Trabalhando no marketing de relacionamento, né? Muito bom. Muito bom. É como você falou, é teste, né? É teste. Assim, e é muito louco, cara. Você faz um conteúdo que você fala, esse vai bombar, esse eu acertei. Aí você põe e não acontece nada. Você fala, hã? Você faz aquela cara de ué. É difícil. Né? Ué, como assim? E tem vídeo que você faz assim numa preguiça, você faz, cara, vamos mandar pra ver o que que dá. E de repente bomba. Uhum. Mas esses são os desafios do digital. Esses são os desafios, né? Tipo, o que você acha não serve pra muita coisa. Serve só pra te direcionar, porque no final das contas são as pessoas que vão dizer, né? Vão validar se tá bom ou não, se conecta. Ou a própria plataforma, né? Também. E pra você, como é que tem sido pra você, Evelyn? Tem sido bem parecido com o da Nath, mas eu entendi que a gente precisa ter paciência. Com rede social, a gente tem que ter muita paciência. As coisas não vão acontecer do nada. Claro que tem exceções,
mas a gente precisa construir ali todos os dias, um pouquinho todos os dias. Quando eu comecei, eu havia contratado uma pessoa para fazer essa parte de gestão, do Ads e tudo mais, só que eu não tive um bom retorno. Então foram 3 meses de teste e acabou não funcionando. E aí eu falei, vou esperar um pouco e vou tentar novamente. E aí eu comecei de novo e eu entendi que a gente precisa ter paciência. Que a gente começa, não é em 3, 4, 5 meses que vai funcionar. É um processo demorado, porque o Instagram, ele é uma coisa assim que eu não sei explicar bem, mas parece que o Instagram, o Meta, ele tem que se acostumar com aquele Tempo de aprendizado. tempo de aprendizagem para entender quais são seus clientes, quem que você quer atingir. Então, tem sido interessante. Claro que às vezes surgem pessoas que só mandam um oi lá, que tem o interesse e some. Some a pessoa, tem pessoas que chegam, a gente consegue conversar com essa pessoa, quer agendar consulta. Tem outras pessoas que é aquilo, nunca mais responde. A gente tenta manter um contato com a pessoa, ela nunca mais aparece, nunca mais responde. Tem começado a vir pessoas direto do TikTok pro meu WhatsApp, então tem sido bem interessante. A gente estava fazendo o quê? A gente pegava o cliente, ele ia para o meu Instagram ou para a landing page, e aí eu acabava não tendo um contato no WhatsApp. Então eu falei, gente, vamos mudar isso? Vamos fazer um teste? É tudo teste. Vamos fazer um teste? Vamos pegar os clientes e direcionar direto para o WhatsApp? Porque às vezes a pessoa vai ali para o Instagram, entra no Instagram, começa a te seguir. É legal, é bom que ela vai poder te conhecer e te acompanhar, mas às vezes ela acaba não te contratando. Então, quando ela vem direto pro WhatsApp, às vezes a pessoa quer o contato já quer falar direto com você, já quer falar direto com a doutora Natália, direto com a doutora Evelyn. Eu quero agilidade no meu caso. Às vezes a pessoa te manda mensagem, ela quer que você responda naquela hora. E eu aprendi também que quando chega um cliente que vem de anúncio, a gente precisa de responder esse cliente no máximo em 5 minutos. Porque ele tá procurando várias pessoas. Então, quem responder mais rápido é quem ele vai dar atenção. Principalmente cliente de Google. Cliente de Google, ele já tem nível de consciência. Hein? Cliente que não tem nível de consciência, dependendo do serviço, ele até espera um pouco. Agora, cliente que já tem nível de... Por exemplo, eu rodo uma página de justa causa. Cara, justa causa, qual que é a estratégia aqui? A pessoa, ela já está num ponto de decisão. Ela tem consciência do problema, ela foi mandada embora por justa causa, ela quer fazer o processo. Ela já está num nível de emoção, de tomada de decisão. Ela não quer pesquisar. Ela quer se vingar. Foi mandada embora por justa causa sem ser traída. Ela tá no ponto de decisão, então a gente roda uma dessa no Google, mas tem que responder rápido. Cara, porque esse cara, ele tá ali. O que falar primeiro é eu quero. Pega o empregador pra mim, ele me ferrou. É isso que ele quer. Eu acho importante também, Danilo, falar que essa não é a única forma de prospectar clientes, porque a gente volta naquele início, né? São tantas tecnologias que a gente não sabe aquela que faz sentido dentro do seu escritório. Então, para jovens advogados que estão iniciando, não precisa ir com todo o afoito. Faça um bom trabalho. O bom trabalho, ele retorna. Os primeiros clientes atendidos ali vão trazer novos clientes, sim. Não precisa... É muito melhor hoje você atender um bom cliente, fazer um bom trabalho de um único cliente, do que, não vou atender esse cliente mais ou menos para ficar a tarde inteira gravando conteúdo e estudando tráfego para poder... Não, é melhor você ficar o dia inteiro naquele único cliente, que ele vai te trazer mais retorno do que uma campanha ali, você rodar mal feito. Exato. Então não tenha essa pressa em estar na mídia paga ali das redes sociais. Não tem essa pressa. É algo que vai demandar paciência, como a Evelyn falou. Nós duas aqui fazemos, mas demora, não é simples. Tem que ter paciência, tem que estar perto. E para isso você tem que se preparar também financeiramente do retorno. Então não é no primeiro dia do escritório, abriu o escritório já vai rodar uma campanha. Não é. Então tenha esse cuidado, essa calma. E para muitos escritórios que eu conheço, nem rodam nenhum tipo de campanha. Porque não precisa. O retorno já é tão grande de outros clientes que não precisa. E tá tudo certo, não é uma forma, né? Não tem uma fórmula do bolo pronto. Total, na verdade a gente tá em sintonia total, porque eu ia te perguntar exatamente isso. Eu comecei a rodar tráfego esse ano, cara, eu tenho escritório há quase, né, advocacia escritina, já tem 23 anos, eu comecei a rodar esse ano. As minhas fontes de prospecção eram orgânico, TikTok eu rodei esse ano também, era muito forte o marketing de relacionamento, orgânico e SEO do Google, que aqui é o posicionamento, né, o posicionamento. Então, essas eram formas de prospecção da advocacia escritina, e esse ano eu implemento tráfego e implemento também TikTok.
E eu ia te perguntar exatamente sobre isso. Você acha então que a pessoa deve tomar cuidado, porque tá na moda, tá muito na moda, o advogado ele tá sem cliente, e ele entende que a salvação é pagar uma agência e investir em tráfego, que vai acontecer. Ele vai ter cliente pronto, problema resolvido. É uma inteligência, né? Pô, caramba, que legal, isso vai resolver minha vida. E depois ele vai enfrentar o desafio e vai falar que a agência é ruim, Exato. de que marketing digital não funciona. Mas ele não está preparado. Você entende dessa forma? Sim, exatamente, Danilo, é dessa forma. E até, assim, para o jovem advogado que está iniciando na carreira, tem que ter esse cuidado, tem que ter sim, tem que pensar certinho, não cair, né, vamos dizer assim, nas ciladas ali das redes sociais, porque é uma agência que é uma agência de marketing que de outras áreas nem sempre vão estar preparadas para ali aquela parte da advocacia. Então tem esse cuidado também, né, fazer um trabalho de formiguinha, né, e fazendo um pouquinho ali por dia, você não vai precisar gastar, vamos dizer assim, um dinheiro no marketing, porque o marketing, quando a gente está trazendo marketing jurídico, ele tem várias formas de fazer. E não necessariamente é ali rodar uma campanha. Exato. Marketing, aliás, é a lei. O marketing digital é um braço do marketing, né? Você tem um marketing de posicionamento que você pode fazer além do marketing digital. Ele apenas amplifica, né, em um determinado lugar essa comunicação. Mas você pode fazer já esse marketing, estabelecer esse marketing em cada contato que você tem com o seu cliente. Exato. Muito legal, muito legal. Você acha também, Evelyn, que o advogado deve tomar cuidado para fazer tráfego? Pode ser uma cilada, pode ser uma roubada aí para o advogado? Principalmente o jovem advogado, com certeza. Com certeza precisa agir com sabedoria e com paciência. Quando eu comecei, eu comecei a fazer marketing digital agora, faz 4 meses que a gente está trabalhando com isso, 4, 5 meses. Então é algo que a gente precisa entender. Como que está a saúde financeira do seu escritório? Como que é o seu momento? Não precisa ir na onda de todo mundo. Começa com uma indicação, com um bom cliente que vai te gerar uma indicação aqui, uma indicação ali. Sabe o que eu fazia? Eu ia nas festas de aniversário, das coisinhas, eu começava a falar para as pessoas que eu sou advogada previdenciarista. E aí as pessoas começavam a falar, nossa, que interessante, pode deixar seu cartão comigo? Eu falei, claro. Então acaba que... Isso é marketing. Isso é marketing, mas eu não estou gastando nada com isso. Então eu aprendi o quê? Eu precisei me posicionar como advogada aonde quer que eu esteja. Porque eu estou falando sobre previdenciário, falando sobre o meu trabalho, e a pessoa pode simplesmente querer me contratar, por isso que eu faço. Sempre saio com um cartãozinho dentro da bolsa, porque às vezes eu posso pegar um Uber, posso estar em algum evento e conversar com a pessoa, e ela fala, nossa, me passa o seu cartão para eu poder entrar em contato com você. E principalmente nessa questão do grupo de networking que eu faço parte, eu converso com uma pessoa aqui, ela pega o meu contato e vira um cliente do escritório. Então, a gente não precisa focar somente em marketing digital, preciso gastar muito dinheiro com isso. Não, você pode trabalhar o antigo boca a boca, né? Você pode fazer um bom trabalho aqui, você pode falar do seu trabalho para outras pessoas, que elas vão querer te contratar sem que você precise dispor de um grande valor para isso no começo. Muito legal, muito legal. A gente vai indo para uma etapa final aqui. Eu quero fazer, antes da gente finalizar, pegar 2 perguntas. Uma pergunta, pelo menos aqui, é muito importante para cada um de vocês. Aqui, o objetivo é extrair o ouro para a galera poder utilizar nos seus escritórios. O que foi game changer? O que foi virada de jogo para você esse ano? Pensa que tomada de decisão, que ação, que estratégia que você implementou no seu escritório, que para você foi uma sacada incrível esse ano. Você fala, cara, isso aqui mudou meu jogo. Isso aqui eu fiz e minha advocacia virou. Se estiver em casa aí, cara, olha para isso, porque pode ser interessante para você. Eu acredito que o que foi a minha virada de chave foi primeiramente o meu posicionamento. Legal. E ter coragem. Digital ou não? Digital e para além do digital, posicionamento. Mas não só isso, foi eu ter coragem. Eu entendo que são medo de muitos advogados a gente falar sobre isso, honorários. A gente tem muito medo de cobrar, muito medo de aumentar o valor dos nossos honorários. Mas essa foi a minha virada. No começo desse ano, no final do ano passado, eu falei, eu vou aumentar o valor do meu trabalho. E eu tinha medo de falar para as pessoas dos clientes verem o valor, por exemplo, de um planejamento previdenciário, eu tinha medo de não me contratarem. A partir do momento que eu atualizei o valor,
fiz a primeira consulta com o cliente aplicando as técnicas que eu utilizo hoje e ele me contratou, aquilo foi uma virada de chave na minha vida. Eu falei, eu consigo. Eu vou conseguir cobrar mais. Porque eu via muitos advogados... Não só no serviço, mas na consulta. Não só no serviço, mas na consulta, porque eu não cobrava consulta. Então, essa questão de entender o valor do meu trabalho. Porque a gente demora um pouco para entender isso. E principalmente o financeiro do seu escritório. Quando você consegue começar a separar pessoa física de pessoa jurídica, você vai começar a ver o crescimento em ambos os lados e você precisa ter organização financeira. Foi isso que deu um boom na minha cabeça, organização financeira, mudar o meu posicionamento e entender o valor que o meu trabalho gera na vida das outras pessoas. Pô, muito legal, muito legal. Você entendeu, isso já foi uma virada. E essa comunicação para que o cliente perceba isso? Porque é aquilo que a gente falou, né? Despertar valor nele. O cliente previdenciarista, algumas pessoas passam por aqui e falam, pô, ele tem dificuldade de pagar e tal. Como é que você pensa essa ideia, assim? De repente o pessoal de casa pode tangibilizar um pouco melhor isso, para gerar valor aqui e falar, cara, pode cobrar a consulta, porque os advogados falam muito sobre isso, né? Pô, os advogados deveriam cobrar. Na grande verdade, os advogados não sabem cobrar, não sabem cobrar. E aí o Previcast faz aqui um trabalho social para a advocacia, de mudança, inclusive, e verdade, assim, tanto de mentalidade mesmo, trazendo, como eu disse, aquilo que a faculdade não ensinou, né? Porque o que a gente faz aqui é o que a faculdade não ensina, é falar do dia a dia, da rotina, né? E dos desafios. Então, como é que um advogado que quiser cobrar, ele pode pensar em cobrar nos seus escritórios? Primeiro, a gente precisa entender que no previdenciário não dá para cobrar de todo mundo, né? Então, depende do cliente que chega no escritório. Se é um cliente que está buscando uma aposentadoria, provavelmente essa pessoa trabalha. Então, a gente sabe que essa pessoa vai poder pagar um valor de uma consulta. Então, a gente não entrega o ouro no WhatsApp. A gente faz aquele primeiro atendimento com a pessoa, faz algumas perguntas específicas e aí a gente direciona essa pessoa para consulta. E aí a gente explica o que ela vai ter, uma prévia informação do que ela vai ter na consulta e em 80%, 90% dos casos a gente consegue converter essa pessoa para passar por uma consulta. Então a gente não cobra valores altíssimos, mas a gente cobra um valor que está ok para cobrar do cliente. E o cliente, ele entende a necessidade de, eu preciso conversar com essa advogada para entender a minha situação. São casos e casos, a gente precisa começar a entender as pessoas que entram em contato com a gente, ver através da conversa do WhatsApp qual é o momento dessa pessoa para verificar se ela realmente pagaria por uma consulta com você. Porque às vezes a pessoa só quer falar com a advogada, ela quer falar com a doutora Evelyn, eu quero pagar para falar com a doutora Evelyn. Tem dinheiro na mesa e os advogados às vezes não estão observando. Exatamente. Por medo e crença limitante. É por medo e crença limitante. Esse era meu maior impedimento. Eu tinha medo, porque eu falei, se eu cobrar dessa pessoa, ela nunca mais vai voltar. E eu vou perder um possível cliente. Legal, muito bom, muito bom. E pra você, Natália, o que foi game changer? O que foi mudança de jogo? Essa pergunta eu fiquei aqui refletindo enquanto a Evelyn estava falando. Eu falei, nossa, eu fui para refletir. Que esse ano aconteceram muitas coisas, que bom, né? Um crescimento exponencial no escritório e foi exatamente essa virada de chave. Métricas, Danilo, assim, eu me entender melhor como gestora, deixando sempre o operacional, porque a gente tem essa mania da gente querer trazer para nós a parte operacional, mas a gente só consegue tomar decisões com métricas. Então, os relatórios que a gente foi emitindo desde o início do ano, de a entrada do cliente daquele mês, né, quantos clientes fecharam, os clientes que não fecharam, por que não fechou, contrato, receita, expectativa de receita, ações protocoladas, requerimentos protocolados. Por mais que isso no programa de gestão já tinha, né, a gente conseguia ter essa métrica, a gente não estudava essa métrica para poder tomar decisões. Então, isso foi uma virada de chave desse ano, assim, de entender essas métricas, de ter realmente ali, né, esses indicadores para tomar a decisão de, olha, eu acho que faz mais sentido a gente ir para esse caminho ou não. Claro que são tudo testes, mas isso fez, assim, até na produtividade, que a gente compartilhava com o time na nossa reunião ali mensal, como que era a produtividade de todos. E todos ali acabavam se esforçando para melhorar ainda um pouquinho mais, né, no próximo mês e tudo. E isso foi, assim, um crescimento mesmo meu enquanto gestora, né, de entender o quanto que é importante a gente ter as métricas e indicadores ali para a tomada de decisão do nosso negócio. Legal, fundamental. Não tem como fazer gestão no físico, Sim. né?
Se você não mede, você... Exato. E relatório, e pensar sobre aquele, né? Porque uma coisa é você medir. Isso o programa de gestão pode te dar um relatório ali final, tá ok. Mas uma coisa é você acompanhar aquilo para tomar decisão. E perceber ele ao longo do tempo, né? Também, Exato. Você perceber, porque você fala, pô, tem, sei lá, 100 clientes esse mês. Isso é bom ou ruim? Depende, né? Se eu fechava um ano atrás 300, eu preciso repensar. Se eu fechava 10, caramba, subi demais aqui o volume. Então, analisar também... E os dados mostram isso, assim. Isso é legal, analisar dados. A galera, às vezes, acha que gestão é uma coisa muito complexa, né? Talvez complexo seja você estruturar para ter esses dados. Mas depois que você tem os dados em mão, ele começa a te falar o que você tem que fazer. Né? Você olha o dado, você fala, pô, cara, é aqui que eu preciso focar. Exato. Que esse é o problema que eu tô tendo. E aí é identificar realmente onde precisa melhorar essa melhoria contínua, né? Que não tem jeito. Top, PDCA total. Natália, mais uma vez aqui com a gente, hein? Sim. Mais uma vez aqui. A próxima eu já posso pedir música, hein, Léo. Sócia, a próxima vem como host. O que você acha, não? Tá. Não, mas eu já indiquei todas as minhas possíveis convidadas, Danilo. É só fera, velho. Só fera. Ó, vamos relembrar aqui. Foi Rochelle, Isabel Midian. Isabel Midian. Sim. Cara, veio agora a Evelyn aqui, ó. Deixar, aliás, as duas aqui, Xandão. Põe aqui. Boa. Rochelle e Isabel Midian. Cara, que episódios top, hein? O Xandão pirou nos dois. O Xandão falou, cara, as meninas mandam bem demais. Demais. Muito bom mesmo, muito bom. Cara, bom, vou deixar você então aqui trazer ainda pro público, Natália, mais uma mensagem final aí, algo que você acha importante. Perguntei para você aqui de game change, tal, mudança, virada de jogo, mas pedi para você deixar uma reflexão pra galera aí, pro advogado que de repente tá passando algum desafio no seu escritório. Sim. Você pode ajudar. Bom, vamos para a nossa mensagem final. Primeiro é não desista, né? Todo desafio não é fácil mesmo. E para que a gente não possa desistir, sempre tenham conexões. Eu acho que essa é a mensagem que eu queria deixar hoje, participando a segunda vez aqui do PrevCast. Quando você tiver um espaço, que você possa abrir espaço para mais pessoas. Isso para mim faz muito sentido e é realmente o meu propósito de vida, é fazer essas conexões, isso de trazer o entendimento, de você conseguir se conectar com outras pessoas. E para jovem advocacia, ou para quem está iniciando, ou quem é advogado há mais tempo, que está se sentindo nesse momento de desafio, não desista e tenham pessoas que vão fazer você estar sempre ali no jogo. Eu acho isso muito importante. Então aproveite as oportunidades, todos os espaços que foram dados, se lance, se jogue, mas não desista. Top demais, muito bom, não desistam. É interessante isso porque boa parte, eu estava vendo uma pesquisa recente, boa parte da advocacia não consegue ganhar, eu acho que 3, 4 salários mínimos. Foi a pesquisa mesmo da OAB São Paulo, sim. E assim, é um volume grande de advogado, então o desejo de desistir da advocacia, ele é latente. Essa sua fala, ela toca realmente uma dor latente da advocacia que pensa em sair e trabalhar, sei lá, como motorista de aplicativo e nenhum demérito à atividade. É que há tanto tempo de estudo, né? E o advogado, ele é um estudioso por natureza, em geral, o advogado ele é muito estudioso, que dá dó, assim, ele não conseguir encontrar realmente na advocacia um caminho de sucesso na sua vida, na sua carreira, né? Muito legal, muito legal. E você, Evelyn, o que você deixa pra galera aí de mensagem final? Bom, eu quero deixar uma mensagem para os jovens advogados que estão querendo iniciar na advocacia previdenciária. A gente precisa entender que as coisas acontecem com o tempo, então eu peço paciência para vocês. É muito importante que a gente tenha paciência e que vocês possam sempre dar passos pequenos, mas passos firmes. Então, não tenham medo do que as pessoas vão falar, não tenham medo das opiniões dos outros, mas se mantenha firme, mesmo em meio às dificuldades. Nós sabemos que o direito previdenciário é muito desafiador, mas não deixe com que esses desafios te façam sair do seu foco. E tenha certeza que lá na frente você vai rir, vai ficar feliz e vai se sentir grato por tudo aquilo que você está fazendo hoje. Top demais, top demais. Queria emendar nessa sua fala e falar para galera que me surgiu aqui pela sua fala. Constância e ação. Exato. Cara, são duas coisas que vão gerar resultado. E a paciência é necessário para que você mantenha a constância. Sim. E que espere aí a colheita das ações que você tomou. Muito bacana. Meninas, quero primeiro agradecer a Natália aqui.
por toda a parceria no Prevcast, me levantou num dia aqui que a gente já estava mais cansado e foi um episódio top demais, compartilhou muito conteúdo com a advocacia e, me indicou gente de peso aí, né, gente grande que também compartilhou muito aqui, então o Prevcast ficou muito mais rico depois que a gente conectou com você, muito legal mesmo, obrigado, viu? Quero te agradecer muito mesmo. E também pela parceria na OAB. Se você doa o seu tempo pela advocacia e forma aí uma classe muito mais forte. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Danilo. É sempre um prazer estar aqui com você. Realmente é um projeto muito bacana. E até no dia que você fez o convite, eu estava assistindo, né, pra mim. Eu falei, nossa, Danilo, eu tô aqui assistindo você. Verdade. Isso, realmente, pessoal, assistam o Prevcast. São episódios, assim, cada episódio traz um insight que, às vezes, são anos que a gente precisou estudar e isso faz tanto sentido, é uma conexão tão boa, então parabéns pelo seu trabalho, continue firme, eu tenho certeza que muitas pessoas são gratas por isso, sou muito grata de ter colocado também você aqui, a Deus, né, ter colocado você no meu caminho, de ter essa conexão, poder aqui estar ao lado de uma grande amiga, uma conexão também muito boa, então eu agradeço mais uma vez e fico sempre à disposição. Obrigado. A gente não sabe como a gente toca as pessoas do outro lado, né? Sim. Você falou, é verdade. Eu penso muito sobre isso. A gente vem aqui, abre o coração, compartilha muito experiência. Eu penso em cada pessoa trazer aqui para gerar uma reflexão, sabe? E o episódio de hoje, eu não tenho dúvida, que tocou muita gente lá do outro lado. Com certeza alguém pegou vários insights no episódio de hoje. Aliás, galera, deixa aí o principal insight que você pegou. Quero saber. Evelyn, te agradeço muito a participação aqui no Prevcast, adorei te conhecer, é uma jovem advogada incrível e não tinha como ser diferente aí, a indicação da Natália só tem mostrado isso mesmo, obrigado, parabéns, sucesso na advocacia, conta com a gente. Obrigada, eu queria agradecer pelo convite e falar para vocês o poder da palavra, porque eu sigo o Prevcast há bastante tempo já no Instagram e eu sempre vejo os cortes, assisto alguns vídeos de vocês e algum tempo atrás eu pensei, e se um dia eu fosse convidada para participar desse podcast? E olha só como Deus faz as coisas. Então, eu tô muito feliz de estar aqui, muito grata por essa oportunidade e de poder conhecer vocês. E esse projeto é incrível, continuem. Obrigado. Deus tá olhando e falou, filha, você quer? Então vai. Que legal. Meninas, obrigado mesmo, muito obrigado. Agradecer você que esteve com a gente aí até agora. Comenta aí como é que foi o episódio para você. Fantástico. E eu te disse no início que você não ia perder seu tempo. Coloca os principais insights. Se não é inscrito, se inscreve e retribui compartilhando com pelo menos uma pessoa ou um grupo aí de previdenciaristas. Beleza? Xandão, mais um, cara. Nós vamos junto. Top. Valeu, galera.